Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, especialmente a Eva, que gentilmente nos fez este convite, reiterando assim o interesse e a utilidade do diálogo que eu e Martin de Haar temos desenvolvido por escrito no International Journal of Psychoanalysis sobre a obra de Winnicott. Vocês propuseram que nós nos dedicássemos a uma análise do encontro Freud-Winnicott, à luz dos temas e discussões que temos desenvolvido, especialmente no que diz respeito à metapsicologia. Este encontro é uma oportunidade para darmos então continuidade a nossos esforços para o desenvolvimento da psicanálise como ciência e como ciência aplicada. Esta é a primeira vez que eu e Martin nos encontramos pessoalmente, ainda que neste formato online, e o que é para nós um momento especial e que implica então que nós queremos agradecer a vocês por essa oportunidade, por esse convite. O título da minha intervenção é Winnicott e Freud, continuidades, desenvolvimentos e rupturas. Como sempre faço, vou apresentar um resumo para que vocês tenham uma visão de conjunto da minha linha argumentativa, da onde eu parto e aonde eu quero chegar. A minha proposta é a seguinte: nesta intervenção, proponho interpretar e analisar as especificidades das contribuições de Winnicott, apresentando uma análise das continuidades, desenvolvimentos e rupturas na teoria e na prática psicanalítica, pensadas no encontro Freud-Winnicott. Nesse sentido, proponho retomar os aspectos gerais estabelecidos por Freud para caracterizar o que é a psicanálise, para mostrar que o Winnicott aprofunda e expande o pensamento de Freud. Em seguida, no diálogo com Martin de Haar, colocarei em destaque os desenvolvimentos que o Winnicott fez na psicanálise, me ocupando de analisar criticamente os seguintes pontos. 1. O lugar da metapsicologia no pensamento de Winnicott. 2. As ampliações e modificações que o Winnicott fez no processo, na descrição do processo de desenvolvimento, em termos teóricos e descritivos, especialmente em relação às fases iniciais e o lugar da vida instintual, com destaque para a imaturidade do bebê e a relação de dependência do ambiente, bem como a distinção entre as necessidades do id e as necessidades do ego. 3. A modificação na ontologia psicanalítica, com a introdução da noção de ser, o que implica na compreensão do desenvolvimento emocional e num telos do desenvolvimento referidos à experiência de ser. 4. A ênfase nas experiências de ser a partir de si mesmo no mundo com o outro, no processo de desenvolvimento e no processo analítico. E 5, ao final, uma compreensão ampliada da psicanálise como sendo uma cura pela experiência. Vamos então ao desenvolvimento de minha análise. Winnicott afirmou: somos todos freudianos, mais ou menos. Este é o meu ponto de partida, o contexto de minha análise e minha posição teórico e clínica. Vejamos então Freud e a psicanálise. Em primeiro, quero apresentar o quadro epistemológico teórico do pensamento de Freud, explicitando: 1. Sua defesa da psicanálise como uma ciência natural. 2. A caracterização de seu método de pesquisa e tratamento como um fundamento científico de seu modo de procurar explicar os fenômenos. 3. Quais são os conceitos apresentados como sendo os pilares empíricos da psicanálise,
como também o common ground conceitual de todos os psicanalistas. Vejamos a psicanálise como ciência natural. Para Freud, a grande contribuição da psicanálise para a ciência foi ter tomado a vida da alma como qualquer outro objeto estrangeiro ao homem, ou seja, ter tomado a vida da alma, a vida psíquica, como um objeto natural. A psicanálise nasce com o objetivo de resolver problemas clínicos no tratamento de distúrbios psicogenéticos que acometem os neuróticos. Com o seu desenvolvimento, a psicanálise ampliou o seu campo clínico para ser aplicável ao tratamento de crianças, adolescentes, psicóticos, borderlines. E seu campo de aplicabilidade na sociologia, na filosofia, na linguística, na antropologia, da política, etc., fornecendo um conhecimento sobre como o homem funciona em termos emocionais. Seu objeto, a vida da alma nas suas organizações e modos de ser, determinados pelos processos psíquicos inconscientes. Seu objetivo, servir como base teórica para a intervenção psicoterápica, no fortalecimento do indivíduo para que este possa amar e aproveitar da existência. Seu método, analisar os sentidos dos sentimentos, pensamentos e comportamentos do ser humano, retomando sua história e seu presente, colocando o paciente para falar livremente, ou seja, sem crítica, e encontrar o sentido dos acontecimentos de sua vida, reformulando a solução de seus conflitos, contando necessariamente com a relação afetiva com o analista, que não age em termos sugestivos, tal como a hipnose e práticas similares. Vejamos agora os pilares da psicanálise, common ground dos psicanalistas. Dado esse contexto, caracterizando o que é a psicanálise, podemos ainda especificar mais objetivamente quais são os elementos conceituais e empíricos a partir dos quais a vida psíquica, individual e social é aprendida e explicada. Para isto, colocarei em destaque o que Freud avalia como sendo 1. Os pilares empíricos da psicanálise, ou seja, a hipótese de que há processos anímicos inconscientes determinando a vida psíquica e os comportamentos, o reconhecimento do processo de repressão e de resistência ao se tentar acessar os conteúdos inconscientes e o valor dado à sexualidade e ao complexo de Édipo. Bem como, vou explicitar também quais são os chiboletes da psicanálise, a saber, o inconsciente, a teoria dos sonhos, o complexo de Édipo, a transferência e a resistência. Eu já analisei em meus artigos no International Journal of Psychoanalysis estes princípios fundadores e definidores da psicanálise, considerando-os como sendo common ground de todos os psicanalistas, ainda que estes possam ser descritos com certas variações pelos grandes autores que representam os grandes sistemas teóricos da psicanálise. Em resumo, a psicanálise para Freud, 1. É uma ciência da natureza, cuja teoria sobre a organização da vida da alma ou a vida psíquica é construída pelo método de pesquisa sobre as determinações inconscientes. 2. A psicanálise é um método de tratamento psicoterápico que tem seus fundamentos na própria noção de que há processos psíquicos inconscientes que determinam os modos de ser saudáveis e patológicos do ser humano. 3. A psicanálise é um método de pesquisa e tratamento, cuja compreensão é feita considerando-se a importância da sexualidade infantil e do complexo de Édipo. 4. A psicanálise é um método de tratamento psicoterápico fundado e conduzido
pela relação afetiva com o analista, o que chamamos de transferência, e pelo processo de ressignificação das organizações psicoafetivas do ser humano. Vejamos agora o Winnicott e a psicanálise. Trata-se agora de comentar como Winnicott se coloca em relação a estes mesmos itens anteriores, usados para caracterizar o que é a psicanálise e seus fundamentos. Vejamos a psicanálise como uma ciência objetiva da natureza humana. Winnicott se vê como um freudiano que usa o método de pesquisa e tratamento fornecido por Freud. Método a partir do qual Winnicott descreve, teoriza e trata psicoterapeuticamente de adultos, crianças, adolescentes, bebês, nos seus diversos modos de ser saudáveis e patológicos. Retomando os conceitos fundamentais que citei como constituindo o common ground dos psicanalistas, pode-se afirmar que, para o Winnicott, 1. O inconsciente reprimido, descoberto por Freud, não corresponde à totalidade do inconsciente. Há uma diversidade ampla de acontecimentos e elementos da vida psicoemocional que, sendo inconscientes, têm sua origem antes da conquista maturacional de uma integração que possibilite o mecanismo da repressão. 2. Os problemas existenciais não são todos referidos à sexualidade. Há uma série de fenômenos e problemas que dizem respeito a outros modos de ser, estar, relacionar-se com o mundo e com o outro, não redutíveis à sexualidade, sendo esta última, a sexualidade, um dos modos de realizar a vida instintual que exige um determinado amadurecimento ou integração. 3. Muitos homens jamais chegam ao complexo de Édipo e o bebê certamente não tem problemas edípicos, dado que não tem maturidade para ter relações a 3 corpos. Estes desenvolvimentos das propostas de Freud, feitos por Winnicott, apontam para o fato de que ele teorizou e descreveu fases e acontecimentos do processo de desenvolvimento emocional, referindo-se a conquistas e situações que Freud havia apreendido como dado, ou tomado como dado. Reiterando, já aqui, um dos aspectos das análises de Martine Girard. Vejamos agora o diálogo Fulgêncio e Girard, avaliando as contribuições de Winnicott para a psicanálise. Há uma diversidade de interpretações sobre o lugar de Winnicott na história das ideias na psicanálise. Alguns o dizem ferenciano, outros o dizem kleiniano. Há quem o defenda como tendo feito uma revolução kuhniana na psicanálise. Outros até mesmo o consideram não propriamente um psicanalista, mas um antropólogo. Eu considero que 1. Winnicott manteve-se como um psicanalista, reiterando as principais descobertas feitas por Freud e Klein sobre o funcionamento afetivo do ser humano. 2. Winnicott é tão revolucionário quanto foram Klein, Lacan e Bion, mas que ele não se propôs sobrepor ou ultrapassar a todos eles na constituição de um novo paradigma. O Winnicott fez ampliações significativas na descrição e teorização do desenvolvimento emocional do ser humano, especialmente no que se refere às fases mais primitivas do desenvolvimento. O Winnicott ampliou o campo de dinâmicas e fenômenos existenciais para além do campo da vida instintual ou pulsional. Winnicott modificou a ontologia psicanalítica com a inserção da noção de ser na psicanálise.
e com isto modificou tanto a compreensão das necessidades que impulsionam a vida psicoafetiva do ser humano, quanto o telos do seu desenvolvimento. Tais modificações também implicam no desenvolvimento e modificação dos tratamentos psicoterápicos psicanalíticos, logo de seus modos de funcionamento e manejo da transferência. 8. O conjunto de suas propostas levou a psicanálise do campo das ciências naturais para o campo das ciências hermenêuticas, fazendo da psicanálise a realização no campo da ciência do projeto dos fenomenólogos e dos existencialistas para a construção de uma psicologia científica. Para aprofundar o diálogo que eu e Girard temos desenvolvido, proponho retomar algumas de suas propostas, comentando-as criticamente, abordando os seguintes temas: a metapsicologia, a ampliação teórica e descritiva do desenvolvimento emocional, a ontologia, a teoria do desenvolvimento das experiências de ser, a psicanálise como uma cura pela experiência. Vejamos, então, a metapsicologia, rejeição ou fundamentação. A questão rejeição ou refundação da metapsicologia depende, evidentemente, do sentido e referente que damos ao termo metapsicologia. Nesse sentido, eu tanto concordo quanto discordo de Martine de Girard. Estou de acordo com ela caso o termo metapsicologia esteja se referindo a uma teoria geral sobre a vida da alma que se ocupa da compreensão dos processos psíquicos inconscientes, constituindo os modos de ser, pensar, sentir e comportar-se do ser humano. Nessa direção, creio que o Winnicott, reiterando e redescrevendo o common ground da psicanálise, ampliou a compreensão teórica e descritiva do desenvolvimento emocional do ser humano. Ou seja, estou de acordo em considerar que o Winnicott fundamentou e ampliou a metapsicologia de Freud, como também a de Klein. Ou seja, Martine de Girard tem razão ao afirmar que o Winnicott fundamentou a metapsicologia psicanalítica. Discordo, no entanto, caso o termo metapsicologia se refira ao conjunto de conceitos que são construções auxiliares de valor apenas heurístico, tais como os conceitos de aparelho psíquico, pulsão e libido. Estes conceitos são, para Freud, instrumentos para procurar ou descobrir as relações de determinação entre os fenômenos. E, nesse sentido, têm apenas valor heurístico, são ou não úteis para procurar ou descobrir a relação de determinação recíproca entre os fenômenos. A obra de Winnicott não pode fundamentar um instrumento. Aliás, a meu ver, um instrumento não pode ser fundamentado, mas tão somente aprimorado ou modificado para ser mais eficiente nos seus objetivos. Winnicott, nesse sentido, poderia ter aprimorado os conceitos auxiliares teóricos especulativos que serviram para descobrir a relação entre os fenômenos que constituem a vida psíquica, a vida emocional do ser humano. Não estou certo de que conceitos tais como ser, impulso amoroso primitivo, elaboração imaginativa, criatividade, dentre outros, mesmo sendo altamente abstratos, sejam da mesma natureza que as construções teóricas freudianas, tais como as pulsões, a libido e o aparelho psíquico. Nesta direção, poderíamos fazer uma discussão epistemológica, nos perguntando sobre a validade heurística dos conceitos metapsicológicos, tais como de aparelho psíquico e suas tópicas ou instâncias, de força psíquica ou das pulsões, das noções de energia psíquica ou ainda de libido ou quanto de afeto.
bem como colocar em destaque a maneira como Winnicott avaliou a noção freudiana de pulsão de morte. Winnicott rejeitou de forma contundente a pulsão de morte, avaliando-a como sendo o único erro de Freud. Ou seja, para Winnicott, a pulsão de morte é um conceito inadequado para solucionar problemas com os quais Freud se deparara, tais como a compulsão à repetição e a agressividade do ser humano. A meu ver, talvez essa seja a única verdadeira ruptura com Freud. Me afastarei, no entanto, deste tipo de discussão epistemológica para ter-me ao campo da compreensão do desenvolvimento emocional, mostrando quais modificações teóricas e práticas produziram no método de tratamento psicanalítico. Vejamos agora Winnicott e a teoria do desenvolvimento emocional do ponto de vista da psicanálise. Girard ressalta que Winnicott deu fundamentos para a compreensão daquilo que Freud considerava como dado, dando luz às complexas e múltiplas implicações dos cuidados maternos iniciais. A análise de Girard mostra que Winnicott forneceu uma compreensão mais apurada, teórica e descritiva de fenômenos tais como a distinção entre as necessidades do id e do ego, a consideração do ambiente real e da tese da dupla dependência, a imaturidade do bebê e a distinção entre mãe-objeto e mãe real. Muito bem. Retomarei alguns comentários críticos, concordando com Martine, com o que ela desenvolveu sobre esses tópicos, reapresentando-os, no entanto, à minha maneira. As necessidades do id e as necessidades do ego. Poderíamos distinguir as necessidades do id das necessidades do ego, fenomenologicamente falando, considerando que as necessidades do id dizem respeito a todas as atividades e necessidades relacionadas com a administração, resolução das pressões advindas da vida instintual, da vida corporal, das excitações corporais. E, por outro lado, considerando as necessidades do ego como sendo relacionados com a experiência de ser e continuar a ser, ser real, sentir que se tem uma vida própria, real, enfim, tudo aquilo que poderíamos talvez associar a uma linha identitária do desenvolvimento. Esta diferenciação, necessidades do id e necessidades do ego, também nos leva na compreensão da obra de Winnicott a distinguir duas linhas do processo de desenvolvimento: a linha do desenvolvimento instintual e a linha do desenvolvimento do ego. Podemos afirmar que a linha do desenvolvimento do ser ou do ego, linha identitária, não é redutível à linha instintual, à linha da administração da vida instintual. As necessidades do id são, pois, necessidades instintuais, nos quais diversos modos nos mais diversos modos de serem experienciadas e atendidas ou frustradas, enquanto as necessidades do ego são, por sua vez, necessidades relacionadas a ser e a continuar a ser. Essas necessidades do id e do ego apontam para diferenciar fenômenos e dinâmicas que visam atender às pressões instintuais ou pulsionais dos fenômenos que visam atender a outros tipos de necessidade. Girard, nessa direção, referiu-se a isso, diferenciando o campo pulsional do não pulsional. Vejamos agora o ambiente real, a imaturidade do bebê e a tese da dupla dependência. Em primeiro lugar, cabe apontar para o fato de que a tese da dupla dependência, a tese
da consideração de que o bebê é imaturo para a apreensão de uma realidade não self, a tese de que para o bebê há uma mãe ambiente e uma mãe objeto, ou ainda, noutros termos, a tese de que o bebê depende de um ambiente real para existir e atender às suas necessidades, sem ter a percepção de que há um ambiente externo ao self. Estas teses apontam para a compreensão e descrição do que ocorre inicialmente, quando o bebê depende do ambiente sem ter noção de que existe o ambiente externo. O primeiro comentário que gostaria de fazer é o fato de que é fundamental sempre ter em mente se um fenômeno está sendo descrito do ponto de vista do bebê ou do ponto de vista do observador. Nesse sentido, nas fases iniciais do desenvolvimento emocional, do ponto de vista do observador, vemos um bebê e uma mãe, ou seja, dois. Mas do ponto de vista do bebê, não há dois. Na sua imaturidade, há só ele mesmo. A imaturidade cognitiva e afetiva do bebê, bem como seu estado ainda não integrado numa unidade do sujeito psicológico, faz com que ele não tenha a capacidade de apreender alguma realidade não self, ainda que, paradoxalmente, possa se sentir invadido. O segundo comentário refere-se ao fato de que as necessidades do bebê não seriam redutíveis às necessidades instintuais. O terceiro comentário, que a descrição que o Winnicott faz dessas fases iniciais está descrita em termos de relações de dependência que o bebê tem com o mundo, pensando então o próprio desenvolvimento em termos dos modos de viver a dependência. Daí, o Winnicott referir-se às fases da dependência absoluta, da dependência relativa e a fase rumo à independência como modos de descrever o desenvolvimento. Fases, por sua vez, que são mais amplas do que as fases do desenvolvimento da libido, em termos das relações de objeto impulsionadas pelas pulsões. A teorização e descrição dessas dinâmicas relacionais, focada nas relações de dependência, apresenta uma ampliação significativa dos modos como são vividas e manejadas as relações transferenciais no processo analítico. É nesse quadro que me proponho agora, desenvolvendo minha perspectiva de análise, a explicitar as descrições teóricas e fenomenológicas que o Winnicott fez das relações de objeto na psicanálise, colocando em destaque a relação com objetos subjetivos, a relação com os objetos e fenômenos transicionais e a relação com os objetos apreendidos como externos ao indivíduo. Vejamos, então, a redescrição das relações de objeto na psicanálise. Freud apresentou o quadro geral de uma teoria do desenvolvimento emocional pensada em termos dos modos de relação de objeto impulsionadas pelas pulsões. A sua maneira de compreender as fases mais primitivas do desenvolvimento, aproximadamente da origem até os 2 primeiros anos de vida, foram descritas a partir do material clínico obtido no tratamento de neuróticos adultos. Melanie Klein, por sua vez, ampliou essa compreensão e descrição a partir da sua clínica com crianças de 4 anos ou mais, reiterando o uso da noção de relação de objeto impulsionadas ou impulsionada pelas pulsões, caracterizando as dinâmicas relacionais esquizoparanoide e depressiva. O Winnicott, formado e assentado no que Freud e Klein descobriram, tendo sua clínica com psicóticos, borderlines, crianças, os bebês e suas mães como referência, aprofundou e ampliou a compreensão das fases iniciais, do 0 a 2 anos, fornecendo teórica e descritivamente entendimentos que ainda não tinham sido feitos.
abordando as implicações dos cuidados maternos iniciais, aquilo que Freud considerava como dado. Descrevendo, teórica e fenomenologicamente, o período da origem até aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Mais especificamente, Winnicott descreveu 1. A fase da dependência absoluta, da origem até aproximadamente 4º mês, quando o bebê depende do ambiente sem saber que depende. 2. A fase da dependência relativa, do 4º mês até aproximadamente 1 ano e meio, que finda com a chegada ou conquista da unidade do sujeito psicológico num eu sou. Nestas fases, ainda que ocorram uma diversidade de processos e conquistas, há 2 modos de relação que podem dar a tonalidade dinâmica do que está sendo apresentado como novo neste período por Winnicott. A relação com objetos subjetivos e com os objetos transicionais. Nestes 2 modos de ser-estar relacionar-se consigo e com o outro, ou consigo e com o mundo, sujeito e objeto se confundem ou se amalgamam. Mais ainda, a relação com objetos subjetivos e com os objetos transicionais não está em função da satisfação das necessidades instintuais, necessidades do id, mas em função da sustentação e realização das necessidades de ser, necessidades do ego. Mesmo que isto não signifique que o corpo e suas pressões não esteja presente. Na relação com o objeto subjetivo, o bebê, imaturo para a apreensão de qualquer realidade não self, tem suas necessidades atendidas pela sustentação ambiental, que se adapta fornecendo ao bebê os objetos das suas necessidades. De modo que, do ponto de vista do bebê, o objeto surge da sua necessidade. Diríamos, é criado pelo bebê, com o bebê, por exemplo, mamando num seio que é ele mesmo. Ainda que, do ponto de vista do observador, o objeto seja fornecido pelo ambiente. O objeto subjetivo é, pois, criado e encontrado pelo bebê do seu ponto de vista. E dura tanto tempo quanto dura sua necessidade. Finda essa necessidade, o objeto também se desvanece. Neste momento, da relação inicial com o objeto subjetivo, a vida instintual não é sentida como sendo o fundamento e o objetivo desse tipo de relação. Relação que, por sua vez, visa a sustentação da necessidade de ser e continuar a ser. Na relação com o objeto transicional, ocorreria a mesma dinâmica anterior que ocorre com o objeto subjetivo, com o objeto transicional sendo também criado e encontrado. Mas, quando o fim da necessidade, o objeto não desvanece. Ele mantém ainda sua existência, constituindo-se desta maneira a primeira posse do indivíduo. Aqui também, na relação com o objeto transicional, as pressões instintuais não são o fundamento e objetivo desta relação. Inclusive, se as relações instintuais, a excitação instintual torna-se muito presente, esta pressão destrói esse tipo de relação. É na compreensão destas relações que a distinção entre as necessidades do id e as necessidades do ego apresentarão novos fenômenos para a compreensão dos modos de ser e do desenvolvimento emocional do ser humano. Ampliando a compreensão do lugar da vida instintual, das pulsões e da sexualidade, como também inserindo modificações no modelo ontológico de homem considerado por Winnicott, com a inserção da noção de ser e continuar a ser na psicanálise. Nos dediquemos agora à análise da modificação no modelo ontológico da psicanálise.
O modelo ontológico nos remete à compreensão dos impulsos fundamentais da natureza humana, bem como aos objetivos da existência emocional. E, por sua vez, do manejo existencial desses impulsos em função das metas existenciais que um ou outro modelo ontológico coloca. Considerar que o impulso fundamental do ser humano são as pulsões nos leva a considerar que a meta existencial, dinâmica e sempre presente da existência é a administração da vida instintual, pulsional, nas relações consigo mesmo e com o outro. René Roussillon avaliou que a inserção da noção de ser na psicanálise por Winnicott tem dimensões contundentes, afirmando que esta inserção corresponde a uma ruptura epistemológica na psicanálise. Uma ruptura que abriu um imenso canteiro de obras para a construção e desenvolvimento da teoria e da prática psicanalítica. A mudança no modelo ontológico, com a inserção da noção de ser e da necessidade de continuar a ser, implica uma compreensão ampliada dos impulsos e metas determinantes da natureza humana, que ultrapassam e não se reduzem ao campo das pressões instintuais ou pulsionais. É importante aqui ressaltar que as necessidades de ser e continuar a ser não se reduzem, nem são um epifenômeno das pressões instintuais. A discussão ontológica implica numa discussão sobre a origem e a meta da existência, e, nesse sentido, recoloca o problema clínico dos objetivos do tratamento psicanalítico. Em Freud, este objetivo é enunciado em termos de lá onde id está, ego deve advir. Este objetivo está inserido e determinado pela ontologia freudiana, para a qual trabalha o psicanalista, que é o de fazer com que o paciente possa administrar as pressões do id, as pressões institucionais ou instituais, e do superego, as pressões morais, para que o paciente possa ter mais autonomia, possa aproveitar da existência e amar. Em Winnicott, este objetivo é enunciável em termos das possibilidades de ser no mundo com o outro a partir de si mesmo. Este objetivo está inserido e determinado pela ontologia winnicottiana, para a qual trabalha o psicanalista, que é o de criar as condições para que o paciente possa ser, continuar a ser no mundo, a partir de si mesmo, sem perda em demasia da sua espontaneidade, inclusive administrando a vida instintual como um tipo de fazer. A ontologia das pulsões ou do ser, seja ela qual for, caracteriza tanto os impulsos fundamentais da natureza humana quanto o telos do seu desenvolvimento. Ao caracterizar, então, o que é a saúde, que poderíamos considerar como sendo o telos do desenvolvimento, Winnicott diz, cito Winnicott: a vida de um indivíduo são se caracteriza mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações, do que por seus aspectos positivos. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando-se por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia. Fim de citação. A caracterização do que é a saúde em Winnicott reitera uma perspectiva psicanalítica não moralista e não normatizante, apontando muito mais para a questão do ser no mundo, de ter um lugar para viver, de sentir que a vida como própria, real, pessoal e por isso mesmo valendo a pena ser vivida, do que para a administração da vida instintual ou pulsional. Esta noção de saúde, a meu ver, ultrapassa e amplia a noção de saúde apresentada por Freud. Esta noção de saúde
correspondendo ao próprio telos do tratamento psicoterápico psicanalítico, reenvia ou redescreve o processo psicanalítico como sendo uma cura que visa reparar ou tornar possível determinados modos de ser no mundo. Vejamos agora a experiência de ser na teoria do desenvolvimento emocional. A compreensão do desenvolvimento emocional do ser humano, em Freud, é pensada e descrita em termos das relações de objeto impulsionadas pela vida pulsional, identificando tipos de objeto e modos de relação com estes objetos. Em Winnicott, todo o desenvolvimento é pensado noutra perspectiva, a da dependência. É nesta outra chave de pensamento que ele descreve todo o desenvolvimento emocional em termos das relações de dependência e, nesse sentido, distinguindo 3 grandes fases: a da dependência absoluta, da dependência relativa e rumo à independência. Estas fases, por sua vez, também estão referidas à ontologia focada na necessidade de ser e continuar a ser, apontando para as diversas experiências de ser, tanto saudáveis como patológicas, como algo a ser experienciado no processo de desenvolvimento. Estas experiências de ser, por sua vez, também podem ser associadas aos tipos de relação de objeto descritos por Winnicott. Este tipo de associação tornará possível um tipo de integração ou ponte entre a noção inicialmente proposta por Freud para compreender as relações do homem no mundo, descrita em termos de relação de objeto impulsionadas pela vida pulsional, e as propostas de Winnicott, ampliando e modificando os modos de compreender as relações interhumanas para além da vida instintual, mas sem deixar de considerá-las. É neste sentido, pois, que me ocuparei agora de apresentar sucintamente as seguintes associações entre os tipos de relação de objeto e os tipos de experiência de ser. 1. A relação com objetos subjetivos realiza a experiência sou. A com objetos e fenômenos transicionais, a experiência sou com. A com objetos apreendidos como externos, a experiência sou diferente de, quando a distinção eu-não eu domina o cenário, estabelecendo relações de objeto do tipo a 2 corpos, eu e todo o resto como não eu. Como também a experiência eu sou predicável, eu sou X, com X sendo um predicado do eu. Quando o conjunto de integrações levou o indivíduo a apreender-se a si mesmo e ao outro como sendo pessoas inteiras, quando isto domina o cenário, estabelecendo relações de objeto do tipo a 3 corpos. Momento em que a tarefa de administrar a vida instintual nas relações interpessoais, no quadro do cenário edípico, se impõe como necessária. Ao final, vejamos então a psicanálise como uma cura pela experiência de ser. Este conjunto de experiências de ser ocorrem, por sua vez, tanto no processo de desenvolvimento quanto no processo analítico. Sendo que, no processo analítico, estas são vividas visando reparar ou tornar possível ser no mundo a partir de si mesmo, encontrando um lugar para viver, tendo uma vida própria, pessoal, real, rica em termos de suas possibilidades de ser com o outro. Este tipo de entendimento, ainda que sintético e sumário, me leva a afirmar que, com Winnicott, a psicanálise pode ser considerada como um método para que a possibilidade de ser no mundo possa ser reparada ou fundada. O que ocorre pelo encontro analítico, pela realização e manejo da transferência, certamente acompanhada pela conversação e significação da história e das experiências do paciente, no passado e no presente, dentro e fora do setting analítico. Assim, para finalizar esta conferência,
creio que podemos afirmar que Winnicott é um freudiano para além de Freud, que reitera a psicanálise como uma cura pela palavra, mas levando-a também para ser uma cura pela experiência de ser. Muito obrigado.